E aí, pessoal, tudo bem? Me chamo Denis, trabalho com psicanálise clínica, e hoje eu quero trazer um tema para a gente refletir um pouco, mais que um tema, mais um sentimento, o que costuma também ser um incômodo físico e mental, mas é um tema bem importante e bem legal da gente conversar, que é a angústia, ou o sentimento da angústia. E por muitas vezes o que passa é que quando entra essa angústia na gente, às vezes nos pega despreparados, a gente não está esperando. E o que acontece é que esse incômodo que gera angústia, tanto física quanto mental, por muitas vezes a gente não entende qual a motivação dessa angústia. A gente se sente nesse estado, mas a gente não consegue entender o porquê dessa angústia. E a angústia, pessoal, por mais que seja algo incômodo, e acredito que poucas vezes é algo cômodo, e por mais que gere essa incomodidade, a angústia nos traz um desejo, é dizer, algo que está dentro da gente, algo que está como incubado dentro da gente e pede espaço para passar, pede uma via de fluidez na nossa vida. E por muitas vezes a angústia ela se apresenta assim, mais que nada ou por uma situação que a gente se encontra, é dizer, não existem vias legais para que essa angústia possa fluir, e acontece que esse sentimento de incubação nos traz esse incômodo que, vamos lá, imagina que você está sentindo angústia e não entende o porquê, e você faz, mas por que eu estou sentindo isso? Porque esse sentimento não se vai, por mais que a gente possa sentir que está tudo bem com a gente, que não está faltando nada, por assim dizer, né? A gente pode dar esse exemplo. E esse sentimento ele segue aí latente e incubado. Mas a angústia, pessoal, mais que nada, ela é quase uma bússola, por não dizer uma bússola, de um desejo que a gente tem dentro da gente e que a gente não está dando esse espaço para que ele flua. E a maioria dos motivos que fazem com que a gente não permita essa fluidez é o estado que a gente se encontra, é dizer, a gente está aqui na realidade, e muitas vezes essa angústia ela pode vir de um lado mais ideal, né, do que a gente desejaria viver, e no momento em que você se depara com sua realidade e essa realidade que você tem idealizada, a angústia não encontra uma via para poder fluir pela vida da gente, né? Mas ela é como uma bússola. Então é dizer, é ruim a gente sentir a angústia, mas ao mesmo tempo ela nos deixa claro que algo nos falta. É dizer que ao mesmo tempo em que eu, como sujeito, não encontro uma via para isso, ela segue com a ideia de querer fluir pela minha vida. E a partir do momento em que a gente consegue ver a angústia como uma bússola, nos dá a possibilidade de encontrar uma via para que ela flua. Imagina um exemplo bobo que
Você tá com sua vida organizada. Você tem lá seu relacionamento, seu trabalho, ganha um salário digno e tá tudo bem, suas contas estão pagadas e tudo isso. Mas fica aquele incômodo dentro de você de, pô, igual esse trabalho que eu tenho, não me sinto realizado. Tô nesse trabalho porque eu tenho que pagar minhas contas, porque é o que precisa ser feito. E o meu desejo real é trabalhar com outra profissão, a profissão X, só que essa profissão não é viável, não é laboralmente bem remunerada. E o que é que eu faço com isso, né? E a angústia, ela um pouco que vai por esse lado, né? É dizer, a angústia, ela vem desse lugar onde, entre aspas, a realidade não existe. Existe o seu desejo, a vontade de existir. E ao momento que ela se depara, como nesse exemplo, né, do trabalho, ela vai criar esse bloqueio, esse travamento na hora de fluir. E o que é que a gente pode trazer, o que é que a gente pode ter com esse sentimento? Por mais que às vezes se torne inviável a gente dar vazão à angústia que a gente tem, é compreensível que a gente não pode viver do jeito que a gente quer, que a gente não pode dizer hoje minha realidade será essa. E a angústia, pessoal, por ter esse poder de bússola, né? Por ser como uma bússola, ela nos dá uma direção de onde a gente poderia encontrar, quer dizer, não no momento presente, que às vezes não é viável, mas em um futuro onde a gente poderia realmente encontrar a nossa direção. Dizer, pô, se eu sigo por essa direção, por onde a angústia está apontando, eu posso realmente encontrar esse estado de paz comigo. Eu posso encontrar esse estado de realização e entusiasmo comigo mesmo. Então, ao mesmo momento em que a angústia ela se depara com essa realidade e por não encontrar uma via para fluir, gera essa agonia física e mental. Ao mesmo tempo que gera isso, que é negativo, ela também é positiva porque ela nos dá uma direção, sabe? E mesmo que no momento presente, no momento que a gente se encontra, não é possível fazer com que a angústia encontre, né? Que esse desejo é dizer, então melhor dizer, se no momento que a gente se encontra hoje, a gente não pode realizar esse desejo da gente, é mais interessante que a gente possa caminhar assim aonde a angústia aponta esse caminho, para onde a angústia está nos direcionando uma direção, que simplesmente negar ou fingir que esse desejo não existe pela situação da realidade, pelo que é a realidade, e seguir com essa angústia, porque posso dizer que dificilmente essa angústia vai passar, que dificilmente esse sentimento deixará de existir. E a única solução, ou uma solução viável, é a gente poder caminhar em direção aonde esse desejo, que a gente pode colocar como um desejo reprimido, nos está apontando. Então, sobre o exemplo do trabalho, se você hoje trabalha com, não sei, contabilidade e decide se dedicar à arte, não necessariamente se dedicar à arte seja a sua forma financeira de sobreviver, né? Que vai dar a sua existência. Mas poder dar vazão à arte,
aunque seja no seu tempo livre, ou como hobby, ou como algo que você está fazendo sem fins financeiros, já é um primeiro passo em busca de dar direção para onde a angústia nos aponta, né? Então, é ruim sentir angústia, mas no momento em que a gente começa a plantear a ideia de poder dar vazão para esse desejo que está aí incubado, reprimido de alguma forma, vai gerar esse alívio. E pode ser ousado o que eu vou dizer, mas no momento em que você começa a caminhar para onde a sua angústia aponta, pode ser que a gente vá encontrando mais esse estado de realização pessoal, mais esse estado de paz consigo mesmo, mais esse estado de o que eu estou fazendo me realiza como pessoa. E por mais que, como no exemplo do trabalho, não seja viável se manter disso, é dizer que minha fonte financeira venha de onde aponta esse desejo, né? Que no caso é a arte, a gente conseguir criar essa vazão, sabe? Então, é importante, sabe? É importante a gente se conhecer, não dar voz, mas sim conseguir pensar que essa angústia é uma direção e que no final das contas simplesmente nos direciona para onde o nosso estado de ânimo encontraria essa satisfação maior, sabe? E nada, pessoal.